O Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Queridíssima audiência qualificada, aqui é Rafael Borges, estou passando rapidinho aqui por fora da gravação do nosso podcast Segurança dos Direitos para contar para vocês uma novidade muito legal e que nos deixou aqui da bancada do podcast particularmente felizes. A partir de agora, a gente estabeleceu uma parceria com o Tudo de Penal. Para quem ainda não sabe, Tudo de Penal é um projeto idealizado pelo professor Caio Paiva, que traz algumas ferramentas absolutamente essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também para aquelas pessoas que trabalham com o sistema de justiça criminal, seja como advogado, como, enfim, juízes, como promotores, como operadores do direito de uma forma geral. Ali tem aulas com professores convidados, aulas com o professor Caio Paiva em um grupo de estudos em ciências criminais, tem arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e aquilo que eu considero uma joia, que é um buscador de jurisprudência sobre direito penal, direito processual penal, execução penal, justiça criminal juvenil e jurisprudência internacional de direitos humanos. Sempre com julgados resumidos e separados por assuntos. Esse buscador é realmente uma coisa muito legal. Eu posso falar porque eu uso esse sistema e acho ele muito interessante. Está longe de ser um mero indexador de precedentes, um mero indexador de decisões. É muito mais do que isso. Há um pré-trabalho de seleção de precedentes emblemáticos e, para além disso, há um trabalho de resumo dos precedentes, né? Uma explicação didática dos precedentes, o que torna o seu aproveitamento muito mais eficiente. É uma ferramenta que eu uso e que eu realmente recomendo. Eu convido toda a nossa audiência qualificada para conhecer mais informações pelo site www.tudodepenal.com e também acompanhar o Tudo de Penal no Instagram. Eles têm um perfil lá, que é o @_Tudo de Penal. E agora, pessoal, o recadinho especial aqui para a nossa audiência. Os ouvintes do podcast que tiverem interesse na assinatura, tem um desconto exclusivo de 30% na assinatura anual, que dessa forma sofre uma redução de R$300, que é o valor original dela, e ela passa a ser R$210. Isso assinatura anual. Né? Para acessarem esse desconto, basta vocês usarem o cupom SEG30, beleza? E a partir de hoje, eu também vou ter sempre aqui a companhia luxuosíssima do querido Caio Paiva no nosso programa. Ao final do programa, depois lá que a bancada se despedir, o Caio vai entrar fazendo em áudio um comentário sobre um precedente judicial específico que ele coletou, trabalhou e achou importante transmitir para a nossa audiência qualificada. Então, a partir de hoje, a gente vai sempre ter um chorinho lá no final do nosso episódio, lá no final do nosso podcast. Depois de nos ouvir, vocês vão sempre ter alguns minutinhos ali com o professor e querido companheiro Caio Paiva, que vai explicar algum precedente relevante para a nossa audiência qualificada. Cada semana, uma decisão diferente, sobre um tema diferente, sobre uma questão diferente. Então vai ser muito legal, tá? Estamos aí, então, começando esse ano de 2021 com este novo formato. Um grande abraço, pessoal. Olá, pessoal. Bem-vindos ao 74º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre a questão criminal. Estamos aqui mais uma vez a partir deste aprazível ambiente virtual que hoje reúne 3 cidades diferentes: Nova Friburgo, Rio de Janeiro e São Paulo, para esse bate-papo delicioso aqui que a gente está começando agora. Bom, quem está aqui comigo hoje na bancada é a minha querida amiga Juni Cirino dos Santos, que vai dizer um oi para a nossa audiência qualificada. Olá para a audiência qualificada, e eu preciso dizer que eu dei risada que você quase falou delituoso ao invés de delicioso, hein? Vocês verão que o ato falho fará sentido.
Bom, quem está aqui hoje com a gente para trocar ideia, para bater papo, enfim, para conversar, para dialogar, é o queridíssimo Acácio Augusto, que eu tenho certeza que muitos de vocês já o conhecem. Eu dizia aqui para ele nos bastidores que a presença dele aqui era uma presença muito demandada pela audiência qualificada, seja pelo Twitter, seja pessoas falando com a gente pessoalmente, seja no Instagram. Muita gente pediu a presença dele aqui e eu acho que ela vem muito a calhar num momento como esse, né? Em que, enfim, que a gente está vivendo essa expansão tão desmesurada, tão louca, tão, enfim, completamente descontrolada do Estado policial, a mistura disso com o processo político. Pra vocês terem uma ideia, a gente está gravando aqui hoje, um dia depois da prisão daquele infeliz lá do deputado federal do PSL, que foi preso com um mandado de prisão em flagrante, né? Quer dizer, enfim, é uma sucessão de acontecimentos que diz muito sobre esse estado de degradação institucional e fragilidade do Estado Democrático de Direito que a gente vive nesse momento. E a ideia de trazer o Augusto aqui é ele detonar isso tudo, dizer que nada tem mais jeito e que a gente tem que declamar poesia. Tô brincando, o papo vai ser bastante sério. Só para lembrar vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireitos, e praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também aquele e-mail, seguranca2direitos@gmail.com, de forma que não faltam alternativas e ferramentas para que a audiência qualificada entre em contato conosco. Eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz para dar início imediato a este 74º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre a questão criminal, que hoje vem no formato de um bate-papo aqui com o querido amigo e companheiro Acácio Augusto, que vai falar sobre temas variados, passando pela questão das polícias, passando pela questão das milícias, da formação do Estado policial, da fragilidade das nossas instituições e o que tem pra gente fazer daqui pra frente. Tudo bem? Espero que gostem, que ouçam e que nos divulguem. Bom, Acácio, queria aqui, antes de mais nada, em nome da bancada desse podcast, agradecer muito a tua presença. Como eu já falei na introdução, era uma presença muito esperada, né? Você é um cara que, enfim, cuja militância, você é um acadêmico, mas também é um militante, e cuja militância inspira muitas lutas políticas Brasil afora. Eu não tinha tido o prazer de te conhecer pessoalmente, né? Nem tô conhecendo agora, tô conhecendo virtualmente, mas te acompanho, já li publicações suas pelo NuSol, tenho proximidade com você a partir do Nilo, a partir da Vera, e que também admiram muito você. Então é uma alegria para o podcast ter você aqui hoje. Eu queria que você se apresentasse aqui rapidamente para o nosso pessoal, para a gente poder começar esse bate-papo. A alegria é minha estar aqui com você, Rafael, com o Juni, né? Vocês chegaram por pessoas que, além de serem muito queridas, são meus professores, né? Milo Batista, Vera Malaguti. Eu dei muita sorte na vida, né? Porque eu integro no NuSol, né? No Núcleo de Sociabilidade Libertária lá da PUC, é coordenado pelo professor Edson Passetti, desde que eu estou na graduação, e foi por isso que eu conheci toda essa galera, né? Todo mundo sabe que o NuSol, o Passetti em especial, se não é o introdutor, é um dos introdutores do debate sobre a abolição penal no Brasil, e vivi momentos de militância, de aprendizagem, de pesquisa muito intensos com essa galera aí do Instituto Carioca de Criminologia, que é uma grande referência no Brasil inteiro, e que de alguma maneira é engraçado como meus tempos de Vitória, lá no Espírito Santo, foi onde eu saquei o quanto que o ICC faz um trabalho meio de conexão com pesquisadores e professores, né, jovens dessa área, que estão nesse campo, seja da criminologia crítica, seja do abolicionismo penal. Então, dentro dessa formação, hoje eu sou professor no Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Eu estou lá concursado desde 2017, na cadeira de Segurança Internacional, onde eu tensiono minhas pesquisas nesse campo de uma indistinção entre o que seria a segurança internacional, ou seja, defesa,
e o que seria a segurança pública. E nisso, eu coordeno lá o LASINTEC, que é o Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento, que a gente tem tocado pesquisas nesse sentido e continuo, enfim, vinculado como pesquisador ao NUSOL lá na PUC de São Paulo. Muito legal. Cássio, eu queria começar um pouco assim. Eu tenho muita coisa para falar, tenho medo de me perder um pouco. Na verdade, eu não tenho muita coisa para falar, eu tenho muita coisa para te perguntar. Tenho medo de me perder um pouco e já queria desde logo pedir a Juni que me ajudasse a me manter nos trilhos e a você também, enfim, que me ajudasse um pouco a manter aqui a rota do episódio. Porque eu realmente acho as tuas reflexões muito interessantes, porque elas são muito disruptivas, né? Elas quebram muito paradigmas, né? Já quebraram muitos paradigmas meus, acho que isso também acontece com a nossa audiência qualificada, e porque é isso, eu admiro muito essa tua posição, o fato de você ser um ator que transita entre a academia e a militância política de forma tão limpa, tão lisa, né, tão fácil, né, enfim, vai lá, volta cá, vem cá, volta lá, e isso é um artigo em falta, né, na realidade brasileira hoje. Eu acho que essa merda que a gente se encontra tem muito a ver com um atomismo universitário, né, tem muito a ver com a circunstância da academia estar tão isolada da realidade, né, e eu vejo você toda hora tentando unir essas duas pontas e, enfim, fazer a revolução com conhecimento acadêmico e tudo mais. E eu sei que você é um cara que detona o Estado policial o tempo inteiro, né? Você, não só na sua pesquisa, mas também na sua atividade de militância política, está sempre questionando o papel das polícias, né? Digamos, o quanto que o papel que a polícia exerce na realidade hoje, ele é funcional para os processos de acumulação de capital, para os processos de, enfim, esgarçamento do tecido social e tudo mais. E isso sempre me chamou a atenção, Cássio, porque eu sempre vi ali a esquerda, né? A esquerda brasileira, ela sempre alimentou aquela ilusão de reforma das polícias, né? Ela sempre alimentou aquela ilusão de que era possível fazer uma polícia do bem, era possível fazer uma polícia que tivesse ali à disposição da população e tudo mais. E você, nas suas reflexões, sempre colocou, digamos, um óbice intransponível, né, no que diz respeito à presença das polícias numa sociedade pretensamente democrática. E eu queria começar um pouco ouvindo você desenvolver um pouco essa ideia. O que é isso mesmo? A presença das polícias, ela é inconciliável com um horizonte de libertação, né? As polícias são absolutamente necessárias para os processos de acumulação de capital e é por isso que ela está aí. Eu queria ouvir um pouco você falar sobre isso. Não, legal. Bom, enfim, quanto à questão de quebrar paradigma e tal, eu juro que eu nunca tive essa intenção. Se acontece, é melhor assim. Talvez até essa coisa, né, da relação entre a pesquisa e o militantismo, que é algo que eu inclusive de uns tempos para cá, e muita conversa com o Passetti também, eu tenho afirmado em oposição ao que é um certo ativismo, né, hoje em dia, que é todo permeado pela racionalidade neoliberal. Então é legal ouvir um retorno desse, mas também um pouco tem a ver com o que eu falei quando me apresentei, né? Esse pessoal que de alguma maneira me formou, né? Falei do Nilo, falei da Vera, tem que lembrar Cecília Coimbra, enfim, a vida deles também sempre foi assim, né? Tipo, eles eram professores, pesquisadores, mas sabiam que não existe esse lugar fictício do conhecimento neutro e que você fala, pesquisa, escreve de uma perspectiva, e mais do que isso, né, nós que somos das ciências humanas, seja das ciências sociais, seja do que se chama de ciências sociais aplicadas, né, que está aí tanto o direito, quanto a criminologia, quanto a própria relações internacionais, fica difícil a gente ter um entendimento de um mundo tão diverso, veloz, conectado, se a gente não está ali no que os antigos chamariam de chão de fábrica, né? E o chão de fábrica de hoje é a cidade, são as pessoas, são os movimentos. Então, não há uma união entre teoria e prática, pesquisa e militância, porque, na verdade, nem há uma separação. Ela é o que ela é continuamente.
Em relação a essa questão da polícia, eu vou começar pelo final e tentar ser sintético. Na verdade, a questão da polícia hoje, nas democracias contemporâneas, ela vai muito além da instituição, né? O que a gente desenvolveu, principalmente a partir do No Sol, depois dentro desse projeto temático que a gente fez lá, que desenvolveu essa noção de ecopolítica, é que a conduta policial hoje molda a cidadania nas democracias. Então, o que existe antes do policial fardado, antes da polícia instituição, o que nós temos são cidadãos polícias, né, que vão atravessando, inclusive, por exemplo, a própria judicialização das demandas sociais, né. Tudo parece referir ao tribunal, né, as conquistas, né, você falou agora da prisão do Daniel Carvalho, eu sempre tenho esse debate, assim, em que medida a prisão dele é uma vitória contra esse neofascismo que o bolsonarismo representa no Brasil, quando, no fundo, ele é só uma decisão de um juiz e nem expressa uma capacidade de mobilização crítica em relação à figura abjeta que, ao lado do governador aí afastado, porque está sendo investigado, o Wilson Witzel, quebrou a placa da Marielle Franco, que foi barbaramente executada em março de 2018, no Rio de Janeiro, que estava sob a responsabilidade das Forças Armadas, é sempre bom lembrar, porque estava sob intervenção federal militarizada. Então, o problema da polícia, primeiro, é como ela molda a cidadania. As pessoas se dão a tarefa de policiarem umas às outras, né? O tempo todo. Enfim, nem vou entrar em detalhes de como isso, inclusive, se intensificou com a própria situação, né, que a gente vive hoje de pandemia. Mas, falando das instituições propriamente ditas, acontece que, pelo menos em termos planetários, desde os anos 90, a segurança se tornou o principal atributo da política, né? Quer dizer, a política foi colonizada pela segurança. Então, todas as outras questões que poderiam ser encaminhadas de forma política, e aí entendendo aqui política num sentido bem amplo, que é forma de decisão coletiva, considerando os vários contraditórios, enfim, virou cargo de polícia. E aí a gente se viu no empoderamento desses agentes policiais, a ponto de, aí, ficando na situação brasileira, eles se tornarem o principal ator da política nacional. Assim, seja gradualmente com as figuras que foram saindo dos esquadrões da morte, que foram compondo o que ingenuamente se chamou durante um tempo na Universidade Brasileira de banda folha da polícia, e se tornando deputados, vereadores, enfim, essa é a história do próprio Bolsonaro, mas é a história do Conte Lopes, é a história, enfim, de várias outras figuras, e as últimas pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostraram a inflação de candidatos oriundos das forças de segurança, e aí polícia, tal, exército, tudo isso. Então, assim, não existe um debate hoje sobre liberdade, democracia, garantia de direitos, que não questione essa inflação das políticas de segurança e, sobretudo, essa inflação da polícia. E ela é importante, e talvez os movimentos até tenham uma clareza maior disso que os estudiosos, porque, em geral, parece que a polícia está a serviço do judiciário. Mas essa inflação da polícia é tão grande que, no fundo, hoje é o judiciário que está a serviço da polícia. Então, o juiz, na verdade, é um office boy do policial da rua, né? É meio contraintuitiva essa afirmação, mas eles produzem, acho que talvez o lugar onde isso é mais evidente é na própria política de drogas. Quer dizer, o que o policial faz na hora que ele realiza uma apreensão, depois vai sendo só referendado ao longo do que é um processo criminal regular. E aí, por fim, né, eu acho que isso se tornou ainda mais importante hoje em dia por dois motivos. Primeiro, porque há, no pensamento político moderno, na nossa experiência cotidiana, uma naturalização da instituição policial. Se olha para a polícia como se ela sempre existisse, sempre fosse existir, e que é impossível se livrar dela. Isso não é verdade. A polícia é uma invenção moderna, recente. Vários trabalhos mostram isso, desde os trabalhos, assim,
mais históricos, até de orientação crítica marxista, como Charles Tilly, até os trabalhos do Michel Foucault, não só no Vigiar e Punir, mas especialmente no curso dele chamado Segurança, Território e População. Então, a polícia é uma instituição bastante recente e acrescente-se hoje o fato de que ela é uma instituição desnecessária. A polícia não faz nada de importante para a sociedade. E mais ainda se fala em Brasil. A capacidade de resolução de casos dela é irrisória, ela geralmente é acionada para situações onde outros agentes sociais poderiam resolver de uma maneira muito mais satisfatória, como, sei lá, briga de vizinho, som alto, enfim. Então ela acaba existindo por questões absolutamente que poderiam ser resolvidas de outra maneira. E o segundo ponto é que os últimos acontecimentos no mundo, né, o mais recente que a gente poderia lembrar é a execução do George Floyd no Rio de Janeiro, mas também a morte do Beto no Carrefour lá em Porto Alegre, mostraram que a presença da polícia é intolerável. E, mais do que isso, colocaram pela primeira vez, pelo menos no campo do debate, assim, como vamos abolir a polícia? Porque não existe humanização da polícia, não existe cursinho de direitos humanos para a polícia, não existe graduação de segurança pública que vai deixar, que vai fazer com que a polícia deixe de ser o que ela é. Burocratas armados que são profissionais da violência na distribuição desigual e assimétrica dessa violência na sociedade. E assim, por último, a história recente disso no Brasil, de uma maneira muito sintética. Existiram vários núcleos de pesquisa, núcleos de estudo de violência e tal, no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Brasil inteiro, que assim, vamos dar um crédito, né? Que acreditaram que uma espécie de democratização e permeamento na formação das políticas de direitos humanos transformaria essa polícia numa polícia democrática. Bom, nós temos dos anos 90 para cá, em São Paulo, o marco o massacre do Carandiru em 92, a prova empírica, há um doutorado muito interessante na UFSCar aqui, do Adalto Marx, que mostra isso, que a introdução desses cursos de formação e dessas políticas de direitos humanos só fizeram com que os direitos humanos hoje referente à violência policial. Só expandiram a capacidade dessa polícia existir e sofisticaram essa atuação policial, inclusive entregando na mão desses burocratas da violência os títulos acadêmicos todos, né? Então, eles vão virar psicólogos sociais, bacharel em segurança pública, nem sei se isso existe, né? E não se leva para um outro campo, que é assim, bom, no que a polícia é necessária, ela não é necessária. Parece um absurdo diante do que é o discurso dominante, mas assim, se a polícia acabar amanhã, não entraremos num estado de natureza robesiana, e as pessoas vão poder resolver as suas questões de outras maneiras, né? Obviamente que a violência nunca vai ser banida das relações humanas, aí sim é uma coisa que é meio transhistórica, mas o ponto em que nos encontramos do poder político e do poder letal das polícias, e aí eu vou me restringir unicamente ao caso brasileiro, né, nos trouxe aonde a gente está hoje, né? Quer dizer, o presidente da República é um candidato sem partido, e o partido dele é as forças, o partido dele é o Exército e a Polícia. Esse é o partido do Bolsonaro. Qualquer grupo político que ganha uma eleição, para falar bem no campo da democracia formal, o que ele faz? Ele pega os quadros dele e usa os quadros para ocupar a burocracia estatal. É assim que funciona desde o Max Weber, né? O que nós temos? Quais são os quadros do partido desse sujeito? Generais que atuaram como facínoras na intervenção brasileira lá no Haiti, pela MINUSTAH, e que transportou tecnologia de morte para as UPPs no Rio de Janeiro, como a gente sabe, né? E os policiais todos, assim, tem policial da PM de Brasília no governo dele, né? Se você decupar os primeiro, segundo, terceiro escalão,
É isso que nós temos. Então, não adianta falar, temos que ter uma polícia democrática. Me desculpem as ONGzinhas, Instituto Igarapé, Sou da Paz, essa papagaiada toda, porque vocês não vão desarmar essa bomba que já explodiu, e é uma bomba de consecução, que são as polícias no Brasil, e que são desde da malfadada lei da anistia de 79, da mal feita transição em 85 e dos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Não vai desarmar. Deixa eu fazer uma provocação antes da gente dar continuidade. Na verdade, assim, eu quero fazer uma provocação e eu quero dar uma tensionada numa coisa que você falou. Primeiro, com relação a essa questão de que a segurança se torna a base da política a partir da década de 90, eu não sei se eu concordo muito com isso. Eu acho que talvez o que a gente tem a partir da década de 90 é uma mudança na figura do inimigo, e um inimigo que, com o perdão da expressão, se torna um inimigo muito mais pedestre, muito mais palpável, diferente do que acontecia particularmente no século XX, que o inimigo sempre foi mais difuso, certo, na figura dos movimentos sociais, nessa questão digamos, de movimentos políticos particularmente, mas acho que a partir da década de 80 e consolidando na década de 90, a gente vê o inimigo público ter uma transferência, assim, digamos, para o cidadão comum, e não aquele cidadão que está organizado em movimentos políticos, em movimentos sociais, e eu acho que talvez isso seja mais fundamental do que necessariamente dizer que a própria segurança se torna a base da política. Porque eu acho que segurança sempre foi, especialmente no Brasil, central para a política institucional. O discurso da segurança é um discurso que a gente vê se repetindo na política tradicional brasileira, particularmente ao longo de todo o século XX, mas mesmo fazendo um regressionismo, assim, você consegue reconhecer esses discursos de segurança também. Então, acho que essa é a primeira provocação que eu quero te fazer, que eu não sei se talvez eu não tenha compreendido exatamente, ou se é realmente, ou se a gente tem perspectivas diferentes. E a segunda questão é com relação à falta de necessidade da polícia. E aí eu estou só tensionando porque eu acho que você chegou a tangenciar o ponto que eu gostaria que você desenvolvesse talvez um pouco melhor, que é o seguinte: eu acho muito difícil a gente pensar, e assim, isso é completamente uma opinião particular minha, mas eu acho muito difícil a gente pensar numa sociedade em que as pessoas consigam, por si próprias, dar conta dos seus próprios problemas, dos seus próprios conflitos. Então, eu acho que, em certa medida, algum tipo de mediação estatal ou de controle, a gente não tem muito como fugir numa sociedade complexa como a nossa. E eu sei que você fala da desnecessidade da polícia, claro, da polícia nos moldes como nós a conhecemos, certo? Essa polícia que é gerenciadora, digamos, da violência estatal, essa polícia que é super, ultra burocratizada, militarizada, armada, etc. E nesse ponto eu concordo em absoluto com você, mas eu não acho que a gente tem uma dispensa total da necessidade de algum tipo de gerenciamento do conflito a partir do Estado nesse sentido. Eu não acho que a gente pode simplesmente deixar nas mãos da população. E por isso que eu digo que você tangenciou nisso, porque em determinado momento você fala que existiriam outras formas de você dar conta de você dar conta desses problemas, certo? Outras formas de administrar esses problemas, esses conflitos sociais, que não através da polícia. E eu acho que a minha resposta vai justamente nesse sentido, da gente pensar outras formas de administrar esses conflitos, que não a partir desse modelo policialesco como a gente conhece atualmente. Deixa eu só jogar uma pimentinha, Cássio, na linha do que a Júnior falou. A gente teve aqui no podcast, há pouco tempo atrás, a queridíssima Maria Lúcia Caram, enfim, que é uma inspiração pra gente, e a Maria Lúcia, que é uma abolicionista, enfim, mas ela fala isso, olha, não dá para dispensar a polícia no abolicionismo, porque a polícia vai resolver o problema ali na hora que ele se apresenta, não dá para você depois
você não precisa prender depois o sujeito, mas ali o flagrante, aquele ato administrativo ali, de alguma forma, ele vai ser necessário. A Maria Lúcia está longe de ser uma entusiasta desses modelos aí atuais, e muito menos dessa academicização da polícia, essa coisa que você critica tão bem. Mas ela vê ali alguma funcionalidade, muito particularmente uma sociedade abolicionista, uma sociedade que tem abolido o sistema penal como ferramenta de solução de conflitos, né? Só quis apimentar. Eu acho que faz sentido mesmo a provocação que eu queria fazer. Vamos lá, né? É bom até você ter lembrado isso, porque o ano passado eu tive mais ou menos essa conversa com a própria Maria Lúcia num evento do IBCCRIM aqui de São Paulo. Mas eu vou chegar lá, vamos começar pela Júlia. Júlia, assim, você dividiu em duas partes. Objetivamente, eu vou dizer assim, que na primeira eu concordo, mas há nuances, vou tentar ser mais... vou tentar destrinchar o que eu falei aqui, né, dessa coisa a partir dos anos 90, mas que talvez passe por isso da figura do inimigo também. E a segunda, eu não sei, eu acho que a gente discorda, porque a própria ideia de administração do conflito eu acho uma ideia complicada. Mas vamos lá, primeiro. Claro que a segurança sempre foi a base do que a gente poderia chamar, em termos históricos, da política estatal burguesa, né? Então, tanto é que, por exemplo, um dos debates que eu gosto muito de fazer, provocativamente, que o Rafael até usou esse termo na abertura, é a ideia de Estado policial, né, que eu brinco e falo, Estado policial é um pleonasmo. Todo Estado é policial. Obviamente que a gente sabe que, principalmente as pesquisas do Vacan, usou um pouco essa imagem para dizer como que um Estado, e ele está falando do centro do capitalismo, né, da Europa, dos Estados Unidos, que antes tinha uma perspectiva, digamos, biopolítica, de administração das possíveis sedições por meio da aplicação de programas sociais que a gente conheceu como welfare state ou Estado de bem-estar social, como que na reengenharia que o neoliberalismo promove da arquitetura estatal, da burocracia estatal, esse Estado deixa de ter uma ênfase social para ter uma ênfase penal ou policial, né? Então, obviamente que a gente sabe que é isso que está em jogo quando se fala Estado policial, mas é sempre bom lembrar que, assim, todo Estado é forçosamente policial, e aí, óbvio, né, eu falo isso porque eu falo desde um lugar de um abolicionismo penal anarquista, né, libertário, enfim. Então, pensando em tudo isso, né, voltando para a questão da Júlia, é o seguinte, se você pegar, por exemplo, as grandes análises iniciais do que seria o novo ordenamento constitucional e civil das revoluções burguesas, que é o que é a propriedade, ou sobre o princípio do governo do direito, que é um livrinho de 1840, do anarquista francês chamado Pierre-Joseph Proudhon, ou se você pegar o Questão Judaica, ou Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, que é também um texto do jovem Karl Marx, acho que de 1843, os dois vão dizer, com algumas diferenças entre si, que, ao analisar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, eles chegam à seguinte conclusão: é um ordenamento jurídico fundado na propriedade e na defesa dessa propriedade, portanto, o valor principal não é a cidadania, sim a segurança. Isso está posto para o Estado moderno, como sempre. Quando eu digo que, dos anos 90 para cá, em termos planetários, há uma colonização da política pela segurança, é que a própria polícia, ao longo do século XIX e na primeira metade do século XX, ela ainda tinha esse hibridismo entre uma certa função social, que poderíamos chamar Foucaultianamente de biopolítica, né, de contenção das sedições, né. Então é sempre bom lembrar que, assim, políticas como saneamento básico, atendimento mínimo de saúde, programas de complementação ou assistência para os mais pobres, né? Nada disso é benesse, né? Tudo isso é, de um lado, resultado de pressão de organização popular, né? Sei lá, pense nas leis trabalhistas, por exemplo, mas de outro também é uma espécie de dispositivo de contenção de possíveis revoltas, né? Então, o Estado cede justamente na medida em que ele sabe que a coisa avançou.
Vou dar um exemplo histórico muito objetivo brasileiro, né? A gente começa o século XX no Brasil com uma mobilização extrema de um sindicalismo radical revolucionário, de forte influência dos imigrantes anarquistas, né, por uma legislação trabalhista varguista, que é a resposta de contenção do avanço desse sindicalismo, claro, como sempre, combinado com um elemento, digamos, repressivo, né? Então, as leis de extradição, a própria criação da polícia política, já naquele momento. Quando eu digo que dos anos 90 para cá isso mudou, a primeira coisa tem a ver com a própria forma de organização social e de transformação até do mundo do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Talvez, pela primeira vez, o capitalismo não precise de todo mundo para produzir, por uma série de motivos. Automatização, enfim. Então, o que nós temos é um grande contingente de pessoas descartáveis, né? Isso explica, não é uma coincidência, que também nos anos 90 que nós vamos assistir os processos de superencarceramento no mundo, né? Mas, né, por exemplo, a própria polícia brasileira, a polícia militar, né, até mais ou menos ali os anos 70, ainda durante a ditadura civil-militar, ela era usada para comício, para jogo de futebol. Ela não tinha esse caráter ostensivo que ela tem hoje, que, veja, curiosamente, ela ganha na ditadura. Claro que, sei lá, enfim, se eu não li errado a sua questão, Júnior, você está aí também mobilizando algumas questões em torno do direito penal do inimigo, dessa figura do inimigo e tal. Eu não sei se é isso, porque... Então, vamos lá, né? Na medida em que esse capitalismo não precisa de todo mundo, ele administra grandes contingentes pelo superencarceramento, pela morte e tal, ao mesmo tempo, ele se desfaz um pouco da figura do suspeito, vamos chamar assim, do suspeito padrão, né? Vou dar um exemplo das medidas de contenção antiterroristas, né? Até mais ou menos anos 80 e 90, você tinha mais ou menos uma figura do terrorista, né? Você vê que eu tô concordando contigo, mas... Não, mas eu acho que você está indo exatamente no sentido que eu gostaria que fosse, assim, para mostrar justamente essas nuances. E eu achei interessante que a tua resposta está abordando umas questões que eu tinha até anotado aqui para falar no meu comentário e acabei esquecendo depois, que é justamente o quanto essas tecnologias de vigilância, tecnologias de informação influenciam na maneira como, enfim, se opera essa produção do inimigo, de quem é o inimigo. Exato, essa transição do que significa a segurança no capitalismo tardio. Mas eu acho que eu concordo com isso, assim. Eu acho que o desenvolvimento, né, das forças produtivas, o desenvolvimento e a complexificação do próprio capitalismo é algo que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa no direcionamento desse fundamento de segurança, aí, né, da sociedade. O que eu quero dizer com a política foi colonizada pela segurança? Todo mundo hoje é suspeito. Todo mundo. Você pode... É claro que assim, a gente não vai ficar aqui fazendo um debate com filigramas conceituais. Mas, por exemplo, um autor que, coitado, está até sendo maltratado aí de tanto que citam ele, né, que é o Achille Mbembe, né, o que ele chama de devir negro do mundo? Ele está querendo dizer que assim, todo mundo se tornou um negro em devir, né, pensando que é a história do corpo negro no capitalismo, ou seja, todo mundo é um tipo, né? De alguma maneira, o Agamben também dizia isso quando falava da figura do terrorista. Então, você vai, depois do 11 de setembro, vamos lá, você vai num aeroporto, não tem mais aquilo assim, Júnior ali, ó, tem cara de integrante do Baader-Meinhof alemão, entendeu? Tem cara de guerrilheira urbana comunista, vamos dar uma geral nela. Não, você vai tomar geral. Pode ser a geral do detector de metal, né? Acho que para vocês, que estão mais especificamente de direito, é quase que uma inversão do pressuposto de inocência. No fundo, que os dispositivos de segurança funcionam hoje pelo contrário do que se diz, pelo menos em lei, de que todos são inocentes até que prove o contrário. No fundo, todos são culpados até que prove o contrário, é isso. Quando não,
quando isso vira política de segurança, é mais grave ainda, porque você vai no caminho, na combinação com as tecnologias de monitoramento, como que é aquela coisa meio do filme Minority Report, entendeu? Quer dizer, fica se tentando antecipar a possibilidade do crime. Tem até já casos, vocês devem até conhecer mais do que eu, de gente que é detida porque ia cometer um crime, né? Tipo, o que, do ponto de vista legal, é um absurdo. Então, dizer que a segurança colonizou a política significa dizer que se existia, na verdade, até o fim da Segunda Guerra Mundial, mas isso durou, teve um interregno de preparação, mas aí, com o fim da Guerra Fria mesmo, assim, né, nos anos 90, se existia uma combinação da contenção da insurgência com uma espécie de cuidado, controle e repressão, hoje em dia isso virou só controle e repressão. É isso que eu quero dizer, com a política foi colonizada pela... Tanto é que as técnicas de contra-insurgência, que eram excepcionais, por exemplo, no Brasil, para combate da guerrilha armada, né, aprendidas aí pelos generais franceses que vieram aqui dar curso, que já tinham acumulado uma expertise lá nas guerras de independência da Argélia, tudo isso se tornou generalizado, né? Você pensa, por exemplo, né, o trabalho de referência da Vera, né? O que era o medo na cidade do Rio de Janeiro? O medo na cidade do Rio de Janeiro era encarnado no possível negro sedicioso seduzido pela revolta dos malês. Hoje em dia, as tecnologias de governo se antecipam à possibilidade de você ser seduzido pela revolta dos malês. Então, quer dizer, e aí isso se conecta com o que eu falei no começo da cidadania policial, quer dizer, as próprias pessoas já têm uma conduta que tentam dirimir a suspeição. Aí, assim, por que a segunda coisa eu falei que eu talvez vá num campo diferente? Bom, primeiro por essa questão histórica, né? A polícia nem sempre existiu. E da mesma maneira que a prisão, se nem sempre existiu, ela não é nenhuma essência da relação social humana. Existem outras maneiras de resolver isso e que podem ser desenvolvidas. Isso começa, aí eu acho que a contribuição abolicionista, e essa foi um pouco o debate que eu tive com a Maria Lúcia Caran lá no IBCCRIM, né? Eu falei assim, olha, não é necessário a polícia, né? E eu derivo essa discussão, mesmo que ele não tenha dito isso de maneira explícita, eu derivo essa discussão do próprio abolicionismo do Husserl, né? Até muito mais do que do Thomas Matisse ou do Nils Christie. Por quê? Bom, e aí, vamos lá, né? Primeiro, é preciso combater de várias maneiras o infantilismo que a polícia impõe às sociedades. Então, essa ideia de que é necessário uma autoridade pública, sobretudo armada, para a manutenção da ordem, é dizer que nós vivemos numa sociedade de idiotas, de pessoas que não são razoáveis, que não são capazes de lidar com as suas questões, né? E isso vira um ciclo vicioso, porque, de fato, ela acaba formando gente assim. A segunda coisa é a própria atomização da vida contemporânea nos leva a discutir qual é a nossa experiência de habitação disso que a gente chama cidade, né? Quer dizer, qual que é o sentido, por exemplo, da gente ocupar espaços onde as pessoas que estão no nosso entorno, a gente mal sabe quem elas são. E aí, de repente, um dia, o cara, sei lá, o time dele é campeão, ele descobre que vai ser pai, sei lá, ele resolve extravasar de uma maneira que até então você não conhecia. Ao invés de você ir até esse sujeito e dizer para ele, olha, meu, o que está acontecendo? Você está me atrapalhando, eu estou trabalhando, estou em home office, sei lá. Não, você liga um 90. Quer dizer, é um embotamento das relações que a polícia impõe para as pessoas. E outra relação que tem a ver com o Husserl, ele tem uma conferência que eu gosto muito dele em Córdoba, o Husserl. Ele diz assim, olha, todo mundo na vida experimenta a situação de punido e punidor, né, de vítima e algoz de uma relação de punição. Então a punição ela é mais do que um estatuto jurídico, ela é uma espécie de relação social estabelecida modernamente. Então se a gente não começar
a experimentar formas de solução que é fora disso e que não são mimetizações da administração jurídica. Então, assim, não adianta vir com justiça restaurativa, não adianta, eu gosto muito, acho que é a Vera que falava, não adianta vir com pena alternativa, a gente precisa de alternativas à pena, fora de relações que tem como essa. Então, vai ser um aprendizado, eu não sei como que vai ser, não tenho a pretensão de dar forma, mas a gente precisa descobrir formas de resolução desses conflitos, né? Enfim, vamos falar nesses termos. Forma de resolução dessas diferenças que não passa por uma autoridade terceira. Isso quer dizer que, eventualmente, uma comunidade num bairro estabeleça uma espécie de assembleia, eventualmente se designe um grupo de pessoas que vão especialmente se ocupar de um problema transitório. Por exemplo, uma experiência de ocupação urbana, né? Não tem como você não estabelecer uma espécie de comissão que vai ficar ligado se a polícia vai vir para fazer a reintegração de posse, certo? Isso poderia ser entendido até como uma espécie de protopolícia, porque, em geral, essas comissões são erradamente chamadas de comissão de segurança. Então, você tem que cuidar já aí. Então, tudo bem, a gente vai estabelecer uma comissão que eu prefiro chamar de autodefesa. Uma comissão de autodefesa para lidar com isso, ela tem que ser transitória, ela não pode estabelecer nenhum tipo de vantagem às pessoas que compõem ela tem que ser imediatamente possível de ser questionada por qualquer habitante dessa ocupação. Então, quer dizer, não é uma coisa assim utópica, tipo, um dia vamos abolir a polícia. Não, eu vou insistir nisso. Se amanhã acabar com todas as polícias, mesmo com tudo que tem de arma, de crime na rua, isso vai ser melhor. E digo mais, eu não nutro nenhum tipo de simpatia por policial. Eu acho que assim, vestir farda, para mim, inclusive, deixa de ser gente. Mas isso seria melhor até para as pessoas que, por N motivos, viram policiais, entendeu? Porque, assim, não tem como. Assim, é uma experiência horrorosa. Eu não consigo entender como uma pessoa continua sendo policial. Assim, a quantidade de humilhação que ela é submetida na própria formação dela, a tensão de andar armado e poder tomar um tiro a cada momento, né? E aí, muitos discutem, vamos fazer policiais, sei lá, antifascistas, né? Não, cara, só tem uma solução, larga a farda, vai fazer outra coisa da sua vida, entendeu? Sei lá, vira pedreiro, poeta, pintor, malabares, mas deixa de ser polícia, porque daí, empolgando aqui, a gente vai para um problema objetivo, que eu tenho usado muito como argumento, principalmente no debate público, que é o seguinte: a segurança, as políticas de segurança, as polícias, custam muito caro para a sociedade, custam muito caro. Então, toda hora fala que o Estado está quebrado, que não tem dinheiro, que precisa de política de austeridade, aí corta financiamento de educação, corta financiamento de saúde e nunca corta R$1 das políticas de segurança. Então, se não é por todas essas questões de liberdade, de democracia, passamos a discutir o problema da segurança como uma coisa que onera o erário público. Eles têm facilidades e privilégios previdenciários, eles têm salários garantidos, eles têm, porque no fundo, de novo, até um debate que ressurgiu aí por conta de uma possível PL de nova lei orgânica das polícias. As sociedades são reféns das polícias, os governadores são reféns das suas PMs no Brasil. Se não falar isso com todas as letras, a gente nunca vai sair desse lugar. Não adianta querer ser bacaninha com a polícia, porque geralmente pesquisador de segurança pública diz assim: olha, não estou falando de todos os policiais, eu sei que existem pessoas sérias. Não é um problema do indivíduo. Não é um problema do indivíduo, sei lá quem que é o policial. É um problema de uma instituição que fez da sociedade refém dela. Entendeu? Se a Polícia Militar amanhã decidir que ela não vai respeitar o governador João Dória no estado de São Paulo, ela não respeita. Ela respeita por um quadro muito complexo de relações de poder aqui. Então, a gente poderia até conversar longamente, Juni, sobre como a gente solucionaria, de fato, seria preciso, mas assim, taticamente, hoje,
A única coisa que a gente pode falar é: vamos abolir a polícia. Entendeu? Ainda que você, lá no seu interior, você fala, puta, vai ser difícil, né? Mas dá esse crédito. Pensa que depois a gente para pensar isso. Porque o nível que nós nos tornamos, especialmente o Brasil, né? Acho que isso vale. Os franceses andaram escrevendo sobre isso, os estadunidenses, né, eles têm um debate estabelecido entre o defund e o abolition, né, entre diminuir o financiamento e abolir de vez. E aqui a gente está discutindo nova lei orgânica, a gente está na pré-história disso aqui. Então, se não for por um acordo total do argumento, eu convoco as pessoas que pesquisam segurança pública, falem como tática discursiva: vamos abolir a polícia. Senão a gente não vai sair desse lugar. Cássio, você falou na participação tão proeminente que a gente tem hoje da polícia no processo político, né? Isso me fez lembrar até uma matéria que a revista Piauí escreveu, muito interessante, muito bem documentada, mostrando como que o policial, pelo simples fato de ser policial, ele tem mais chances na disputa ali de um pleito eleitoral específico. Aumenta exponencialmente as chances dele de se eleger, né? E me parece que a esquerda, para tentar se contrapor a esse fenômeno, enfim, não sei se fenômeno é um nome adequado, mas para tentar se contrapor a essa circunstância, né, a esse conjunto de acontecimentos, ela resolveu investir nessa figura dos policiais antifascistas, né, ou do policial antifascista. Me parece que é uma estratégia para tentar neutralizar o ascenso policial pela direita, né? E aí você tenta ter o ascenso policial pela esquerda. Então, no último pleito eleitoral, a gente viu muita gente se apresentando, e alguns até vitoriosos, né? Teve até alguns policiais antifascistas que ganharam. Mas eu acho que só o Leonel Rache. Oi? Um só, né? O Leonel, eu não acompanhei de perto, mas enfim, enfim, e do lado da direita, centenas, né, se elegeram. Mas o fato eu queria que você falasse um pouco a gente, como é que você entende essa coisa dos policiais antifascistas como força política de oposição real ao fascismo? Quer dizer, faz sentido? Eu já sei que você vai dizer que não, só quero que você desenvolva, mas faz sentido, faz sentido, quer dizer, porque é isso, tá no mesmo campo, né? Tá com as mesmas ferramentas, né? Só trocou o sinal. É só isso mesmo? É só uma troca de sinal? É pior que isso. Porque, além de tudo, é uma estratégia política, do ponto de vista pragmático, ruim. Né? Muito ruim. Tipo, então, assim, primeiro, não faz sentido, né? Porque o sentido contemporâneo do antifascismo, e isso também é sempre bom explicar, ele não tem a ver com o que foi o antifascismo do entreguerras. Né? Os antifascistas contemporâneos, que surgem nos anos 60, 70, são oriundos de torcidas de futebol, do movimento punk, do movimento de contracultura em geral. O argumento deles em relação ao fascismo é mais sofisticado do que se imagina. E que eles vão dizer: olha, tudo bem, o fascismo histórico foi derrotado na Segunda Guerra, mas ele continua disseminado em nossa sociedade. Por 3 elementos que o caracterizam, né? A misoginia, então eles apontam como um principal elemento desse fascismo contemporâneo uma sociedade que, em resumo, odeia mulheres. O supremacismo branco, então a atualização, né, dos recortes raciais e dos processos de racialização de comunidades subalternas. E o autoritarismo /nacionalismo, né, a ideia de que a nação é importante e tal. Isso vai se manifestando de várias maneiras, inclusive na própria polícia. Né? Por exemplo, os famosos do maio de 68 francês, um deles era a tropa de choque francesa com o símbolo da SS nazista no seu escudo. Todo o movimento pelos direitos civis, o movimento abolicionista negro nos Estados Unidos, também vai chamar os policiais de porcos. Por quê? De porcos, de fascistas, quer dizer, né? Desde a Angela Davis, do Hampton, se você pegar os discursos do próprio Malcolm X, eles vão imediatamente identificar a corporação policial com o fascismo.
considerando que eles estavam numa situação, digamos, por incrível que pareça, muito menos periclitante que a nossa, que é uma espécie de contrassenso, né? A gente viveu um período institucional de ditadura, onde a capacidade letal do aparelho securitário era menor do que hoje num contexto institucional de democracia. Então, não faz sentido o policial antifascista, porque ele é um contrassenso com o que significa o antifascismo contemporâneo. Ponto. Isso é do ponto de vista, digamos assim, conceitual. Mas vamos lá. Talvez faria sentido nós termos, assim, policiais pelos direitos humanos, policiais pela democracia, porque aí, pelo menos, eles não estariam tentando se filiar a uma concepção radical de crítica política que consideram antiga. Mas ela é um erro tático político também, porque o próprio resultado das eleições mostram. A pauta da segurança pública, ela não está em disputa. Ela é uma pauta de direita. E, assim, é mais fácil alguém de esquerda se endireitar falando de segurança pública do que alguém de direita ter alguma visão progressista por influência de um policial antifascista. Não precisa dar nome aos bois para não parecer provocação, mas está cheio de intelectual que a princípio é progressista, de esquerda, fala de desmilitarização, mas ele age, atuou nos governos como, né, criador de polícia, né, ampliador dessa capacidade de punir do Estado, às vezes até contra a própria vontade, né, que é mais do que foi a nova lei de drogas de 2006, ela estava envolta em boas intenções, e ela significou uma ampliação do encarceramento de mulheres e de jovens, né? A princípio a ideia parecia muito boa, vamos descriminalizar o usuário, enfim. Então, segundo, é isso. E terceiro, assim, a gente está muito engatinhando, tem a ver um pouco da minha conversa com a Jane, assim. A gente precisa aproveitar uma espécie de incômodo que as classes populares têm, entre aspas, quase que naturalmente da polícia. E não vender a ilusão que um dia existirá uma polícia que não vai meter o pé no barraco dela, porque vai meter o pé. Né? Que muitos movimentos da Favela da Maré ali no Rio diziam quando em 2016 o progressismo todo estava dizendo que não ia ter golpe. Eles diziam, o golpe já aconteceu, o exército está aqui ocupando meu bairro. Que porra de golpe que vocês estão falando que vai ter, que você já teve? Né? Então, eu acho que acaba sendo assim, além de ser um contrassenso, do ponto de vista conceitual, ele acaba sendo contraproducente. Né? Porque, por exemplo, vamos lá, digamos que um policial antifascista passe a ser bem aceito em grupos que fazem táticas em manifestação normalmente. Primeiro, quem me garante que esse cara não está fazendo um trabalho de infiltrado? Ele é polícia. Segundo, digamos que ele seja um cara íntegro, que está lá com a melhor das intenções. Se eventualmente a manifestação escalar e alguém enfrentar a tropa de choque, ou eventualmente depredar uma propriedade, ele vai prevaricar? Ou ele vai dar voz de prisão para a pessoa que está ali? Entendeu? Então, assim, eu fico impressionado que isso seja um debate. Sabe, assim, eu conheci, no tempo que eu frequentei as reuniões que a gente fazia no IBCCRIM, eu conheci o Zacone, por exemplo. Sujeito super agradável, uma pessoa, enfim, bacana, enfim, boa de conversa e tal. Mas eu dizia para ele, como disse, a gente teve em mesa no Espírito, cara, não faz sentido. Polícia é polícia, cara. Para usar o jargão popular, polícia é alemão, mano. Polícia é inimigo, tipo, não tem essa, sabe? E aí é muito doido, porque assim, às vezes as pessoas usam argumentos meio... primeiro argumentos históricos e argumentos completamente descontextualizados. Alguém fala assim, o Marighella era militar, o Prestes era militar. Bom, primeiro, eles foram isso num outro contexto social e político, sobretudo das próprias Forças Armadas. A gente sabe muito bem o que foi 64 dentro
das Forças Armadas brasileiras, em termos de formação e tal. Né? O brizolismo carioca conhece isso mais do que ninguém. Né? Segundo, eles, a partir do momento que viraram revolucionários, eles pediram baixa. Ninguém continuou sendo militar e lutando na guerrilha. Terceiro, as forças de segurança depois da Segunda Guerra não tem nada a ver com as forças de segurança antes da Segunda Guerra. Há resquícios do escravismo, da ditadura, mas elas se tornaram aparatos impressionantes. É igual essa história que a direita usa de queremos estar armado porque um povo armado não vai ser submetido ao ditador. Isso é piada, né, cara? Se não for má fé, é burrice, porque a capacidade de qualquer Estado hoje nunca vai ser suplantada por exército popular. Isso vale para a direita ou para a esquerda. Então, nós não estamos na Guerra de Secessão estadunidense nem na Revolução Russa. Né? Se eles já massacraram, né, nos eventos, né, para ficar nos eventos brasileiros, né, Cabanada, Sabinada, tá, onde havia alguma possibilidade de enfrentamento militar entre as forças populares e as forças de segurança, hoje isso é zero, porque não tenha dúvida que o capitalismo vai preferir explodir o planeta numa ogiva nuclear do que ceder à violência popular. Então, aí eu acabei me desviando um pouco da história, mas eu acho que isso talvez seja uma coisa interessante de dizer. É preciso repensar o que a gente imagina como revolução. Não existe enfrentamento militar com força de Estado, vocês estão malucos. Entendeu? Estão malucos assim, estão querendo ganhar like, fazer onda em rede social, porque não existe. Agora, o que existe? E por que eu acho que o abolicionismo penal é, se não, a forma de pensamento mais revolucionária contemporânea? O que existe é a possibilidade de democraticamente desativar esses dispositivos de segurança. É por isso que eu falo em abolição da polícia. É por isso que eu falo em abolição do sistema penal. Porque você vai fazer o quê, entendeu? Bom, vamos lá, Lênin, o Estado é revolução. Vou tomar um aparelho estatal, aplicar o direito desigual, e aí o Estado vai definhar igual o Engels falou. Gente, não deu certo. A União Soviética ficou 80 anos, virou uma burocracia altamente securitizada, exploradora, perseguidora. Não estou aqui nem discutindo. Obviamente, como anarquista, eu sempre fui contra isso, mas assim, vamos olhar para a experiência histórica. Agora, é possível sim, né, de alguma maneira, com uma série de mecanismos, mobilizando as pessoas, impedir que as polícias fiquem matando criança de 4 anos. Tá, entendeu? É isso que eu fico puto com esse tipo de discussão. Gente, sabe com o que a gente está lidando? Com criança de 4, 5 anos tomando tiro de fuzil na cabeça, entendeu? Vão à merda com esse papinho de revolução, de armar, de puxar ferro, vão à merda, vão à puta que te pariu, entendeu? Porque é muito mais sério que a gente está lidando. Cara, a gente está agora no Lazintec, com trabalho, com as mães de Osasco e Barueri, né? Elas são mães das vítimas da maior chacina. Então, cara, assim, se tiver 1 hora do seu tempo num sábado para ouvir 1 hora, não precisa mais que isso, para ouvir essas mães, você vai entender o tamanho da encrenca que a gente está enfiado. O Bolsonaro, fake news, cloroquina, tudo isso é perfumaria, entendeu? Os caras ameaçam tiazinha de 60 anos na rua, com farda. Entendeu? É desesperador, Rafael e Júnior. Desculpa, me empolguei, mas assim, então, aí você vai falar que você vai disputar. Você é louco, cara, você é louco. Digamos assim, por último argumento, para nunca mais ninguém falar de polícia antifascista. Digamos que esse cara seja um sucesso, que ele consiga convencer os seus camaradas e que ele vire uma força dentro da entidade policial. Sabe o que vai acontecer? A milícia vai matar um por um. Ponto. Então, assim, policial antifascista é absurdo e é burrice. Essa é a minha sentença final. Cássio, eu queria voltar num ponto que você falou e que me chamou muito a atenção, particularmente entre o dia de ontem e hoje. E eu queria, a partir disso, caminhar para uma reflexão ali que envolva um pouco da
nossa perspectiva abolicionista com o anarquismo, que eu sei que é um tema também que você domina muito. Quando você falou ali que quando você se comunica com as classes populares, né, e a coisa do golpe, né, e elas falavam, não, o golpe já está acontecendo, olha o que é essa realidade aqui. Eu senti muito isso ontem, né, por ocasião da prisão desse louco aí, bolsonarista, desse louco não, desse deputado, ele não é louco, né, desse deputado federal bolsonarista, por ocasião disso, e enfim, eu sou um advogado, né, o Acácio, eu sou um operador do direito da ponta, quer dizer, eu me apego ali às garantias, à legalidade, né, a Juni também, como um náufrago, se apega a uma tábua de salvação, porque é instrumento de trabalho, é o que a gente tem para fazer. É o que temos para hoje, né? Exato, não dá para ficar ali teorizando. Exato. Eu vi aquela prisão daquele deputado e logo a Globo fez ali uma entrada e disse que foi um mandado de prisão em flagrante, né? E assim, porra, qualquer estudante ali de processo penal 1 sabe de quão escandaloso que é isso, enfim, de quão ilegal é isso, de quão absurdo é isso. E aí volta naquela história, a gente está usando o veneno que envenena a gente, tá achando que tá usando o veneno que envenenou a gente por tanto tempo, agora contra os nossos inimigos. E tentei desenvolver um pouco esse debate em algumas redes, enfim, para dizer, olha, essa prisão é um equívoco, a gente não deve aplaudir isso, enfim. Como também já fizeram outras vezes, quando a esquerda comemorou a prisão de Eduardo Cunha, a esquerda comemorou outros arroubos do Estado policial. E eu me defrontei com alguns interlocutores que foram nessa linha que você colocou aqui. Cara, Rafael, que besteira que você está falando, essa situação já voltou contra a gente há muito tempo. Os nossos já estão sendo presos, os nossos já estão sendo sacaneados, os nossos... Deixa a gente dar uma gozada aqui com essa história, porque a nossa galera tá fodida já, e tudo mais. E aí, assim, ele me traz um argumento, né, entre aspas, que é da ordem dos afetos, né, que é da ordem da experiência, aí eu me calo. Aí quando você fala isso, eu fico pensando, Acácio, que estratégia é essa que a gente tem que colocar na mesa, entendeu? Para convencer de que o abolicionismo é a melhor saída. Quer dizer, eu acho que você vai entender que isso passa um pouco por convencer também acerca do anarquismo, mas como é que a gente faz isso? Como que a tua militância está enxergando isso? Que caminhos a gente tem? Que horizontes a gente pode percorrer para sair dessa cilada argumentativa que colocam para a gente? E é isso que você falou desde o início. Esse cara a prisão desse cara talvez renda a ele mais bônus políticos do que qualquer outra coisa, né? É um circo, a gente está diante de um circo, né? Não, e na melhor das hipóteses, ele está sendo usado como boi de piranha, para a gente mais importante, e para, digamos, mascarar uma outra omissão mais grave do STF, já que quem tomou a frente disso aí foi o Fachin, que foi o silêncio há 3 anos atrás com aquele tweet do Vilas Boas. Não vou nem entrar no abolicionismo penal, né? Quer dizer, o general da ativa do Exército durante o governo Michel Temer admitiu em entrevista recente para um livro publicado pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro que ele se reuniu com o alto comando do Exército para elaborar um tweet que, sim, teve um efeito de ameaça em relação à possibilidade de pedido de habeas corpus do então pleiteante a candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a partir do momento em que, dentro do que se entende como um funcionamento regular das instituições, um cara que tem sob o seu comando homens armados vai numa rede social e diz: olha, esse TF, veja bem, vocês vão decidir, o Exército está do lado dos anseios da população. Foi esse o tom. Acabou, cara, acabou. Aí tudo bem, aí põe isso aí, prende o Daniel Carvalho, vira Twitch, Facebook, Instagram. Esse também é o cidadão polícia. Ele goza um pouquinho, vê um sujeito desse dançando. Eu posso ser sincero também, eu não acho nem um pouco ruim esse cara se dar mal. Mas não é isso que está em questão, né? A questão é, primeiro, tem um texto, cara, um textinho pequenininho,
que eu gosto muito, inclusive quando eu sustentei uma discussão em 2016 de que o impeachment da Dilma não era um golpe, ou pelo menos não era no sentido em que as pessoas queriam colocar, porque estava em jogo um processo de judicialização da política, que talvez fosse até mais difícil de desmembrar do que eram os golpes tradicionais do século XX, eu usei muito esse texto, que é um texto do Lírio Batista, quando prenderam o Caio e o Fábio sob a acusação de que eles teriam sido os autores da morte do cinegrafista Santiago Andrade, né, que era da Rede Bandeirantes, onde não havia materialidade alguma da atuação deles, né. O que se usou, me lembro bem, foi um vídeo de que eles estariam a caminho da manifestação, com fogos de artifício, que pode ser usado para N coisas, e que por isso eles dominavam o fato da possibilidade de produzir a morte desse sujeito. Ou seja, usou-se o mesmo estatuto jurídico que se usou na Ação Penal 470, o mensalão, que midiaticamente na época, por N motivos, não teve o mesmo sucesso de público que a Operação Lava Jato, né? E aí o Nilo dizia para Dilma, presidente na época, olha, veja bem, o pau que deu em Chico lá tá dando em Francisco aqui, vocês não vão falar nada? Né? E não falou nada, ficou por isso mesmo. Então, eu acho que assim, a questão não é nem defender, viu, Rafael e Juninho, a questão do devido processo legal e tal. Eu acho que isso está destruído há muito tempo. Na verdade, assim, existe um debate talvez mais longo, mais acadêmico, que é, eu defendo já há uma década que as categorias políticas modernas, elas estão todas podres, elas já não querem dizer mais nada. Cidadania, nada, elas apodreceram. Só que qual que é o contexto que a gente tem? Aí eu falo no campo do abolicionismo penal. Existe uma alt-right, existe uma extrema-direita, existe uma direita contemporânea, que intuitivamente ou não sacou isso. E eles estão dobrando a aposta toda hora. Eles estão radicalizando o discurso. E nós, vou falar bem amplo, o nós aqui é muito amplo, progressistas, de esquerda, enfim. Toda uma implicação aí que o anarquismo tem em um outro lugar nessa história. Mas vamos falar desse nós aí, quase abstrato. A gente virou defensor da lei, defesa da Constituição. Gente, essa altura do campeonato, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Curupira, Saci Pererê, porque, pô... Então, eu acho que assim, qual é o caminho, né? Respondendo objetivamente sua pergunta. É radicalizar, cara. É assim, radicalizar pelo menos discursivamente, porque eu sei que a gente está impedido de uma série de coisas pelo contexto que nós vivemos hoje, mas assim, eu fico impressionado como nem nesse campo da palavra e de uma certa liberdade que ainda nos resta, seja acadêmica, seja comunicacional, as pessoas comentam as situações como se elas tivessem investidas de algum tipo de responsabilidade de autoridade pública, entendeu? Às vezes eu vejo, sei lá, por exemplo, auxílio emergencial. As pessoas estão passando fome, ponto. E aí o nego vai dizer assim, não, veja bem, eu não sei se o orçamento do Estado, foda-se o orçamento do Estado, não é um problema meu saber se o Estado vai ter dinheiro ou não. Eu não quero ver as pessoas morrendo de fome. Então, eu acho que a gente teve uma década de experiência de um governo de esquerda que implementou a cabeça de gestor em todo militante, ou em todo ativista. E aí o cara perdeu-se a noção de que não cabe a movimento social elaborar política pública. O movimento social cobra, o movimento social pressiona. Como que vocês vão resolver? Problema de vocês, eu não fui votado, eu não ganhei voto para pensar isso. Então, por exemplo, prenda um cara como esse, tirando esse campo todo dos afetos, que eu já acho complicado, né? A gente sabe muito bem que a gente chegou nessa situação de estado policialesco muito porque soube se mobilizar esse campo, não da segurança como tal, né? Como dizia o francês, não a segurança tout court, mas a sensação de segurança. E a gente vive uma situação bizarra onde as pessoas
se sentem, quanto mais elas são securitizadas, mais inseguras elas se sentem, né? Então, o nego mora em verdadeiros bunkers, que são os condomínios, administrados pelo que eu chamo de milícia legalizada, que é outra coisa que eu gostaria de dizer aqui, né? Porque quando o policial fora de serviço organiza a segurança de bairro pobre, ele é miliciano. Mas quando a empresa de segurança fica armada, organizando o bairro de rico, é segurança privada. Uma coisa, é milícia. Porque também é comandada por policial, a gente sabe muito bem. Então, acho que assim, eu vou dizer o seguinte, Rafa, em geral, eu nem entro nessas discussões. Eu vejo as pessoas se regozijando com cadeia, eu sempre lembro do Audre Lorde, uma poeta tal, estadunidense, sabe? A gente nunca vai derrotar o inimigo com as armas do opressor, entendeu? Tipo, a gente precisa forjar novas armas. Nossas armas são o quê? Não é nem a lei. Eu entendo assim, vocês são advogados, claro, ainda bem que vocês existem. No frigir dos ovos, todo mundo fala, você é contra a polícia, mas aposto que se der merda, você chama a polícia. Eu sempre falo, não, eu chamo advogado. Aí se ele achar que tem que chamar a polícia, ele que chama. Tá fechado, Júlio, seu microfone. Eu acho que tem uma outra questão também que a gente precisa pensar, que eu acho que entra um pouco nessa questão dos afetos, que é o seguinte, cara, a esquerda comemorar a prisão de quem quer que seja, é assim, é um cachorro morto que tá comemorando o atropelamento de um outro, sabe? A gente tá ali, tipo, nocauteado, a gente tá apanhando de todos os lados, o poder punitivo se volta contra a esquerda, contra as pautas da esquerda, contra tudo aquilo que a esquerda defende e acredita, e a esquerda de um modo geral aqui, pra, né, não fugir da qualificação que a Cássio fez, mas que tipo de comemoração é essa, sabe? Como que a gente vai comemorar depois de apanhar tanto? E aí eu me lembro muito algo que aconteceu algumas semanas atrás, quando foi feita aquela denúncia contra o Moro e os procuradores da Lava Jato, assinada pelo deputado Adi Damu, que é assim, uma pessoa que eu respeito muito, politicamente admirável, porém que invocava a Lei de Segurança Nacional contra Moro e Dallagnol. Quer dizer, a Lei de Segurança Nacional, que sempre foi esse instrumento de enfim, para acabar com a esquerda, sempre foi um instrumento que foi utilizado contra professores, contra manifestantes, contra jornalistas. O que a esquerda quer fazer com isso, sabe? Como assim? Você quer pegar aquele pau que tá debatendo o tempo todo e tentar bater nos outros com isso? Eu não sei se eu consigo chegar nesse ponto, assim, do afeto. Eu acho que eu tô um pouco nessa perspectiva do Acácio, assim, se as pessoas querem comemorar a prisão, eu já não quero mais entrar nesse debate, sabe? Eu acho que se as pessoas não estão compreendendo a necessidade da gente pensar o abolicionismo, da gente pensar enfim, outras formas de resolver as coisas, e particularmente por parte da esquerda, que sempre foi alvo do poder punitivo. Se vocês não conseguiram compreender isso até agora, eu não sei, sabe? Não sei o que a gente pode fazer. Não sei que tipo de debate a gente tem aí. Nossa, total acordo, Julinho. É que a minha conclusão em relação a isso é mais polêmica do que parece, que o neoliberalismo implodiu a diferença entre esquerda e direita. E essa é a verdade. Não existe diferença. Existe, assim, pouquinho tal, assim, mas principalmente do ponto de vista institucional, porque vira disputa, né? Porque o próprio judiciário virou uma arma a ser acionada dependendo das circunstâncias. Pois é uma esquerda, assim, que deixou de ser vermelha há muito tempo, né? Uma esquerda cor-de-rosa e que não tem mais força política para além dessa esquerda para impulsionar essa esquerda, para radicalizar essa esquerda. E é triste, porque, como o Rafael falou, a gente, especialmente que atua na advocacia, a gente tem que trabalhar com esses instrumentos que a gente tem. Essa é a nossa ferramenta, é o nosso campo de atuação. E é muito triste que a esquerda
se encontre nesse estado, nesse momento. Além do fato de que o debate virou puro moralismo, né? Então até esse argumento do Alberto é isso, tipo, como se a ordem pública dependesse, assim, da minha opiniãozinha. É tão burguês, né, cara? É tão tipo, me deixa eu gozar com a prisão do cara. Gente... Pois é, mas que gozo é esse que você tem depois de ter apanhado tanto, depois de saber o que é isso, que gozo é esse que você tem? Haja Lacan pra cuidar disso aí, pelo amor. Quando você falou que o neoliberalismo implodiu as diferenças entre a esquerda e a direita, eu quase intervi para dizer, se isso aqui fosse uma análise lacaniana, era hora de parar. Porque isso aí, pelo menos para mim, tem que trazer para a próxima. Mas sabe que eu costumo Mas é um pouco dizer, isso mesmo. Vou aproveitar, é um instrumento que eu uso, talvez sirva para vocês também. Para mim, eu não me interesso mais se a pessoa se diz de esquerda ou de direita. Para mim, isso não quer dizer mais nada. Eu pergunto o que ela pensa do sistema penal. E aí eu começo. Aí eu vejo qual que é a minha conversa possível ou não com ela. Porque a questão do abolicionismo penal, hoje, ele é muito mais definidor da posição que a pessoa ocupa publicamente, do que se dizer de esquerda, Lula livre, foda-se. O que você pensa sobre o sistema de justiça criminal? Dependendo da sua resposta, eu tenho conversa ou não contigo. E é engraçado porque isso é uma coisa que acho que a gente já comentou algumas vezes aqui no podcast, mas no campo da criminologia especificamente, particularmente com relação à prisão, você não encontra uma pessoa nem à esquerda e nem à direita que seja capaz de dizer, não, a prisão funciona. Com relação a outras questões, assim, sistema de justiça criminal, polícia, etc., eu acho que você até tem ali certas nuances de gente que acredita numa possível reforma, numa melhor forma de você operacionalizar o sistema de justiça criminal, etc. Mas com relação à prisão especificamente, você não encontra na criminologia alguém que diga, não, prisão funciona. É para prender mesmo, sabe? Não existe, nem a esquerda e nem a direita. Então, eu acho que é um ponto interessante, né? Isso talvez tem ali a ver, seja... Jane, com o que eu falei antes sobre a necessidade de radicalizar pelo menos discursivamente, porque eu acho que a direita, por exemplo, já assumiu que prisão é depósito de gente mesmo, e é isso que ela vai servir, e melhor ainda se a polícia matar, porque daí não tem o ônus, aquelas coisas horrorosas, mas mais comuns do que a gente pensa, né, sobre, inclusive, o valor da bala, né, que é E talvez isso seja até mais honesto do que essa esquerda que fica acreditando numa função simbólica. Lacan, para isso. Maravilha. Deixa eu fazer um último comentário, e talvez algum ex-colega meu de faculdade que estiver ouvindo vai se lembrar disso. Mas eu fiz Direito na Federal do Paraná. E a Federal do Paraná é uma dessas faculdades de direito partidarizadas, né? Existem 2 partidos acadêmicos históricos opostos, né? E um representa historicamente a esquerda, outro representa historicamente a direita. E eu entrei num período na faculdade em que os 2 partidos não estavam exatamente fazendo oposição, né? E aí surgiu uma oposição de esquerda, né? Uma terceira via para justamente tensionar isso e afastar os 2 partidos, e a campanha do centro acadêmico em determinado ano na faculdade falava justamente isso, quanto os 2 partidos eram gêmeos siameses, né? No fundo, eles só se diziam diferentes, mas eram a mesma coisa. Eu acho que é um pouco o que a gente vê hoje, assim, direita e esquerda institucional, né? São gêmeos siameses, os 2 estão ali se dizendo polos opostos, mas no fundo é muito difícil você diferenciar. Particularmente política institucional, né? A sua experiência vem da sua graduação, porque isso é a verdade escandalosa e inconveniente que 2013 escancarou para o Brasil inteiro, e a maior parte da esquerda prefere achar que junho de 2013 foi a CIA, enfim, algum tipo de teoria maluca aí, de guerra híbrida, coisa do tipo. Porque o que 2013 fez, se a gente pensa, especialmente no contexto da segurança pública, por exemplo, eu, no meu otimismo quase ingênuo, eu dizia na época
que o Amarildo seria o Herzog da democracia. As pessoas hoje em dia nem lembram mais do caso Amarildo. De gente que, assim, apanhou no Rio. Vera muito mais do que eu. Podem conversar com ela sobre isso. Porque a gente falava que o PP era um processo de instauração de centros de tortura dentro das favelas. E aí, assim, hoje em dia, todo mundo que defendeu na época, que botou orientando para trabalhar nisso, que escreveu o artigo defendendo o PP e o caramba, hoje fala, realmente não deu certo, faltou. Porque também tem essa coisa maravilhosa que o Foucault fala sobre o sistema penal no Vigiar e Punir, que no fundo ele está em reforma desde que ele foi criado, né? Então, sempre tem uma reforma que vai fazer funcionar. Por isso que a abolição é incontornável. Assim, a abolição, para a gente, deve ser inegociável. É até triste, assim, alguns, acho que foi o Mathiesen, né, que recuou um pouco na posição. Eu acho ruim, porque, por exemplo, aconteceu muito mais, e isso é um dado também preocupante, de eu ver gente da criminologia, por conta desse dado incontornável que a Júnia acabou de dar, radicalizar do que recuar. E digo mais, e eu encontro muito mais interlocução entre estudantes de direito sobre abolicionismo penal do que entre estudantes de ciências sociais, que acreditam que as políticas públicas vão e que a reforma da prisão tal. A galera que é honesta no direito fica meio sem saída, né? Ou abraça o discurso do inimigo mesmo e vira, assim, no máximo um bolsonarista que sabe conjugar verbo, ou tem que virar abolicionista, porque não tem como. Vai fazer o quê? Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, a gente está com a hora estourada aqui. E o papo, enfim, se deixasse, muito bom, cara. ia render ainda por muito tempo. Eu tô adorando. Nós também. O Acácio, como eu falei, é um convidado realmente muito especial e com certeza, agora que o contato já está feito, agora que a gente já é parça, a gente vai convidá-lo outras e outras vezes para estar aqui com a gente conversando sobre esses temas. O roteiro, a gente não deu conta de 40% do roteiro inicial, ficou muita coisa para falar, então com certeza a gente vai convidar o Acácio aqui de novo e espero que ele aceite. Bom, Acácio, eu queria te agradecer muito e queria passar a palavra para a Júnia, se despedir da nossa audiência e logo em seguida para você. E quando você for se despedir, eu queria que você deixasse para a nossa audiência qualificada a dica de um livro, que a gente acha que esse alerta para você é desnecessário, mas a gente pede que esse livro não seja um livro jurídico, tá bem? É isso. Muito obrigado. Bom, Acácio, eu quero agradecer a tua presença aqui hoje. Acho que a gente teve um debate muito mais rico. Eu esperava que a gente fosse conversar muito mais sobre polícia, mas foi muito gratificante ver o quanto esse debate pode ser muito mais amplo, muito mais conjuntural, e como a gente não pode deixar de falar sobre política, sobre sociedade, quando a gente está falando sobre polícia, né? Então, acho que realmente é um convidado para a gente trazer mais vezes para o podcast. Tenho certeza que a audiência aprovará essa nossa decisão. Então, enfim, agradeço, Acácio, a tua presença, me despeço da nossa audiência e nos vemos, ou nos ouvimos. Não, cara, eu que agradeço aí, Júnior, Rafael, foi muito legal. Eu gosto muito de falar sobre isso. Tem uma coisa visceral com esse assunto, que o mundo virou hoje tão a experiência individual das pessoas que eu não gosto de ficar falando isso. Eu tento ser o mais objetivo possível, mas para mim é uma coisa que dá a flor da pele mesmo, por isso que eu me empolgo. Então, assim, eu vou fazer a seguinte recomendação. A primeira não é bem jurídico, mas assim, cara, para quem conhece, para quem tem interesse sobre abolicionismo penal, vão lá no tracinho-sol.org, tem um monte de coisa sobre abolicionismo penal, textos do Luke Hussmann, do Mathiesen, textos do Edson Passetti, Salete Oliveira, tem um debate longo, acumulado. A revista Verve vem publicando isso há 20 anos, desde 2001, então vale muito a pena acompanhar os hiponematos, as flecheiras, é uma produção meio regular,
e bastante volumosa. Então isso a dica é um pouco essa. E se quem quiser assim, o que eu leio inicialmente, o curso livre de abolicionismo penal, que foi publicado pela Revan, assim, é a nata de quem botou essa discussão na rua aqui, que é Vera, Niro, Passetti, Salete, assim, Maria Lúcia Caran, todo mundo. Mas a minha dica mesmo, então, já para fugir do protocolo acadêmico, é um livrinho chamado Eles Nos Devem Uma Vida, Crass, Escritos, Diálogos e Gritos, que é uma edição de 2017 da Imprensa Marginal e da No Gods No Masters, que é uma organização de textos de um grupo de punk rock inglês chamado Crass, que ele é muito importante para o anarquismo contemporâneo, assim, né? Eles, ali nos textos vocês vão ver assim, uma Inglaterra decadente, entrando na era Thatcher e tal, e como que o que aparentemente seria um niilismo de abolir o futuro, né, que depois midiaticamente virou No Future do Sex Pistols, abriu todo um campo de experimentação que vem dessa coisa do punk e que que marca muito os movimentos sociais contemporâneos, né, os movimentos anti-globalização, tal, parará. E por último, para quem assim boiou um pouco em algumas coisas, tal, no lasintec.milharal.org, a gente tem um conjunto de boletins quinzenais que chamam Boletins Antissegurança. E o primeiro número, a gente traduziu o Manifesto pela Supressão Geral da Polícia Nacional, que é um texto anônimo de um grupo francês, publicado na revista do Martin, onde, assim, até bem mais moderado do que eu falei aqui, eles colocam de uma maneira muito objetiva porque abolir a polícia ia ser bom para todo mundo, inclusive para os policiais. Maravilha! Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Convido a nossa querida audiência qualificada a permanecer aqui no podcast, porque logo após o encerramento da minha fala vai entrar o comentário do professor Caio Paiva, conforme eu expliquei a todos no início do episódio. Tudo bem? Então é isso, Caio, tá contigo. Um abraço a todos. Olá, aqui quem fala é Caio Paiva, eu sou idealizador do Tudo de Penal e coordenador do curso SEI. Nessa minha participação, neste episódio de hoje deste podcast, eu quero fazer aqui junto com vocês uma crítica ao reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal. Muito bem, no dia 27 de novembro de 2019, a terceira sessão do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial 1738968, sob a relatoria da ministra Laurita Vaz, resolveu uma divergência entre as turmas criminais para uniformizar o entendimento a respeito da seguinte questão: se o juízo de conhecimento, quando da sentença penal condenatória, omite-se no reconhecimento da reincidência, pode o juízo da execução penal proceder com este reconhecimento? O assunto, claramente, é muito relevante, tanto do ponto de vista teórico como prático, e isso porque, embora não se admita o aumento da pena, a alteração do regime inicial e a reconversão da pena restritiva de direitos para pena privativa de liberdade, o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal interfere no exame de requisitos para obtenção de benefícios, como, por exemplo, um prazo maior para progredir de regime, para conseguir autorização para saída temporária e para alcançar o livramento condicional, assim como acarreta uma negativa do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso 1 do Código Penal. Para a quinta turma do STJ, a reincidência que não esteja expressamente reconhecida no édito condenatório não pode ser proclamada pelo juiz da execução, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da non reformatio impégios. Neste sentido, agravo regimental no habeas corpus 380.172.
Já para a sexta turma, tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor da referida decisão, no tocante à quantidade de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritiva de direitos. Todavia, as condições pessoais do agente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juiz da execução para concessão de benefícios, como progressão de regime e livramento condicional. Não prospera nessa perspectiva, no entendimento da sexta turma do STJ, o argumento de que a consideração da reincidência apenas na fase de execução penal revelaria a inaceitável reformatio impégios, tendo em vista que não há falar em agravamento da reprimenda, mas apenas em individualização da pena, que na esfera da competência do juízo da execução se relaciona com institutos próprios. Neste sentido, agravo regimental no recurso especial 1642746. Importante registrar ainda que a própria quinta turma do STJ, em julgamentos posteriores, passou a entender também que a reincidência, ainda que não declarada na sentença condenatória, pode ser reconhecida pelo juiz da execução para análise da concessão ou não de benefícios, sem que isso afronte a coisa julgada ou caracterize reformatio impégios. Prosseguindo, vejamos como restou emendada a decisão da terceira sessão do STJ. Abro aspas. A individualização da pena se realiza essencialmente em 3 momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo penal, pelo legislador, na sentença penal condenatória pelo juízo de conhecimento e na execução penal pelo juízo das execuções. A intangibilidade da sentença penal transitada em julgado não retira do juiz das execuções penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. Tratando-se de sentença penal condenatória, o juiz da execução deve se ater ao teor da referida decisão, no tocante à quantidade de pena, regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade, substituída ou não por restritiva de direitos. Todavia, as condições pessoais do agente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juiz da execução para a concessão de benefícios. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o juízo das execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência com todos os consecutários daí decorrentes. Fecho aspas. O STF possui o mesmo entendimento, como se pode verificar por inúmeras decisões monocráticas, no sentido de que o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal para fins de cálculo dos benefícios da ocasião do cumprimento da pena, mesmo nas hipóteses em que tal circunstância não tenha sido valorada na dosimetria pelo juízo da condenação. Eu considero este entendimento dos tribunais superiores equivocado por pelo menos 3 razões. Primeira razão, ofensa à coisa julgada. O artigo 1º da Lei de Execução Penal estabelece que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal. Ora, não há autorização legal para que o juízo da execução penal amplie em prejuízo do apenado o conteúdo do título executivo. Se o juízo da sentença penal condenatória não fez incidir a agravante da reincidência na dosimetria da pena e ainda não tendo o Ministério Público interposto recurso para suprir a omissão, com o trânsito em julgado opera-se uma preclusão a respeito dessa matéria. O Estado, no meu entendimento, não pode se beneficiar da sua dupla omissão do juiz e do Ministério Público. Neste sentido, o grande Roberto Lira, nos seus clássicos comentários ao Código de Processo Penal, já afirmava o seguinte: ao juiz não é lícito alterar ou corrigir a coisa julgada, que assim obriga tanto as partes como ao próprio prolator, sujeito igualmente à sua irretratabilidade,
a sua irrevogabilidade. A lei que atuou com pronunciamento definitivo está tão ligada ou até mais ligada ao juiz do que às partes, tanto ao juiz da sentença como a qualquer outro, mesmo superior ou supremo. Fica então esgotada a jurisdição. Em seus ótimos comentários à Lei de Execução Penal, o meu amigo André Ribeiro Giamberardino, defensor público do Estado do Paraná, professor da Universidade Federal do Paraná e também no curso SEI, adverte para o seguinte, abro aspas, se não há execução sem título, também não há execução para além do título. Mesmo erros graves da sentença, em benefícios do acusado, devem prevalecer em homenagem à coisa julgada soberana que não pode ser alterada, especificamente por inexistir revisão criminal pro societá. Cabe à acusação, no âmbito do processo de conhecimento, zelar tempestivamente pela correta aplicação da lei. A ausência de declaração expressa e claro prejuízo da sentença penal condenatória somente favorece o réu, jamais o prejudica. E o André coloca o seguinte, trazendo aqui a discussão para o contexto dessa minha intervenção de hoje. Apenas a título de exemplo pode-se mencionar a questão do reconhecimento da reincidência. É bastante claro que o momento para o seu reconhecimento é o da condenação, sendo circunstância agravante que deve, assim, ser expressamente reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena. Ora, uma vez que tal circunstância não tenha constado em sentença e ainda nos casos em que era de rigor o seu reconhecimento, não pode o juízo da execução querer reconhecê-la no momento da execução. Interessante observar ainda que a omissão do juízo da condenação sobre o reconhecimento da reincidência não pode ou não poderia ser suprida nas instâncias recursais, nem mesmo pelo STF e pelo STF, em recursos exclusivos da defesa, sob pena de manifesto reformatio impégios, ou mesmo em recursos da própria acusação, que não tenham veiculado este pedido. Impossível ainda o manejo da revisão criminal pelo Ministério Público, pois se trata de ação autônoma de impugnação de uso exclusivo da defesa. Pergunto, qual o sentido, portanto, de conferir ao juízo da execução penal a relativização da coisa julgada para prejudicar o apenado? Não há que se falar aqui em aplicação do parágrafo único do artigo 111 da Lei de Execução Penal, segundo o qual, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para a determinação do regime. E isso porque não estamos diante de cenário com superveniência de condenação, mas sim do preenchimento de uma lacuna verificada em condenação anterior. Segunda razão, ofensa à proibição de reformatio impégios. Para o ministro Luiz Fux do STF, abro aspas, não há que se falar em reformatio impégios, porquanto o reconhecimento da reincidência em sede de execução penal não modifica a quantidade da reprimenda imposta e tampouco enseja a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais gravoso. A atuação do órgão julgador que em qualquer fase da execução, ao dar efetividade à pena inicialmente fixada, leva em consideração, dentre outros fatores, as condições pessoais do reeducando, nos termos do que preconizado pelo artigo 148 da Lei de Execuções Penais. RHC 174.718. A proibição de reformatio impégios não impede somente um aumento quantitativo da pena imposta pelo tribunal em recurso exclusivo da defesa, mas também evita de um modo mais amplo que a situação jurídica do réu seja piorada em recurso da defesa e com mais razão ainda após o trânsito em julgado pelo juízo da execução penal. É evidente que se a agravante da reincidência faz aumentar, por exemplo, o prazo para progredir de regime e para obter o livramento condicional,
o seu reconhecimento pelo juízo da execução penal importa em manifesto reformatio impejus. Terceira e última razão. A individualização da pena é uma garantia do apenado contra o Estado e não o contrário. É equivocada a compreensão dos tribunais superiores acerca da individualização da pena na fase da execução penal. Os dispositivos da Lei de Execução Penal que fazem menção à individualização da execução não autorizam uma relativização da coisa julgada para prejudicar o réu e situam-se mais no contexto de fomentar um plano individualizado como pilar central de uma política carcerária orientada para a ressocialização. Assim, por exemplo, o artigo 5º dispõe sobre a classificação dos condenados para orientar a individualização da execução. O artigo 41, inciso 7, versa sobre o direito do preso à igualdade de tratamento salvo as exigências de individualização da pena. E o artigo 92, parágrafo único, a linha B, trata do limite de capacidade máxima das dependências coletivas que atenda os objetivos de individualização da pena. Além disso, o artigo 148 da LEP, invocado pelo ministro Luiz Fux em sua decisão monocrática no RHC 174/718, ao dispor que em qualquer fase da execução poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal, não tem nenhuma relação com a atuação do juízo da execução penal, que reconhece circunstância agravante omitida no título executivo, tratando-se tão somente de um dispositivo que autoriza o juízo da execução a alterar a forma de cumprimento de algumas penas restritivas de direito para que se ajustem às condições pessoais do condenado. Noutras palavras, observem que não há individualização da pena na fase executiva, mas sim uma individualização da execução, conforme a pena anteriormente imposta em sentença transitada em julgado. No mais, conforme já disse anteriormente, a individualização da pena prevista no artigo 5º, inciso 46 da Constituição é uma garantia do acusado contra o arbítrio do Estado e não o contrário. Finalmente, o entendimento dos tribunais superiores sobre essa questão ainda deve ser criticado porque abre espaços para uma ampliação desautorizada do poder punitivo numa matéria em que deve vigorar uma política criminal de redução de danos e de contenção das práticas punitivas. Eu fico por aqui, espero que tenha contribuído com o processo de reflexão de vocês a respeito deste tema tão importante de direito de execução penal.